Boa noite a cada um de vocês. Estou muito grato e feliz a Deus por estarmos mais um dia na presença do Pai e ver cada um de vocês aqui nesta noite para receber aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações. Sou muito feliz a Deus e grato por esta oportunidade que me foi dada, confiada, agradecendo aos nossos pastores, pastor Jacques, pastor Akemi. Estamos com muitas saudades de vocês, o sorriso, a presença, cada detalhe, com certeza alegra os nossos corações e sabemos que o Senhor está cuidando de todas as coisas, amém? Agradeço ao nosso pastor Paulo, pastora Marta, por ter sido esses pastores maravilhosos, nossos mentores que têm nos acompanhado, têm nos dado o suporte espiritual e confiado de uma maneira tão maravilhosa. Muito obrigado por serem os nossos pais que nos amam e que cuidam de cada um de nós, aos pastores amigos que temos tido dias tão maravilhosos na presença do Senhor, juntos, louvando, cultuando a Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês e também pela minha família, que nesses quase 30 anos tem caminhado ao meu lado, cada um buscando no Senhor aquilo que o Senhor planejou para cada um de uma maneira individual, e eu tenho visto o crescimento espiritual na vida dos meus filhos, a minha esposa ao meu lado, a nossa história sendo escrita pelas mãos de Deus. Não há nada mais importante nessa vida, irmãos, do que nós deixarmos ser instrumento nas mãos do Senhor, aonde Ele quer nos usar. Seja na palavra, seja no amor, seja no abraço, seja aonde o Senhor te colocar, Ele está fazendo algo importante para o reino do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Então vamos lá. Aquele tempo está certo? 20 minutos ou 20 horas? Não deu ainda o tempo, né? Então vamos lá, porque o tempo está correndo. Eu quero aqui fazer uma leitura com vocês no texto de 2 Crônicas, no capítulo 16, no verso de número 9. Versículo de número 9, capítulo 16 de 2 Crônicas. Aquele que tem a sua Bíblia, vamos acompanhar esse texto. Quem não tiver, acompanha aqui no telão. Amém? E diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Repitam-se comigo: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente o coração. Muito bem. Eu quero dizer que a presença de Deus, que mora e habita dentro de nós, ela faz com que nós enxergamos o mundo de uma maneira diferente. Sabemos que os dias estão difíceis, não é? As coisas estão difíceis. E sabemos que a presença de Deus, ela está pronta para atuar na vida daquele que tiver o seu coração aberto para receber aquilo que Deus tem para fazer. Deus, Ele não dorme, Ele 24 horas está acordado, trabalhando, buscando pessoas, homens e mulheres, com seus olhos atentos, buscando pessoas que estejam com seus corações abertos, para receberem do Senhor aquilo que Ele já prometeu para os nossos antepassados. Deus, Ele quer nesta noite ter um encontro com você para fortalecer a sua vida espiritual, para fortalecer a sua fé e você chegar no destino e propósito que Deus um dia planejou a teu respeito. Nenhum de vocês que adentraram nesta noite, neste lugar, vieram em vão. Deus os trouxe aqui através do Espírito Santo. Talvez você não saiba, mas existe um ser celestial que está trabalhando dia e noite e Ele intercede por você. Ele é aquele que faz com que você seja convencido do seu pecado, da justiça e do juízo. E este ser tem nome e o seu nome é Espírito Santo. Dentro da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, Ele está entre nós aqui neste lugar.
E Deus, Ele quer fazer com que você abra a sua mente e o seu entendimento, para que você saiba que foi chamado com um propósito nesta terra. Você não nasceu por acaso. Diga para o seu irmão: você não nasceu por acaso. E Deus está à sua procura. Fala com fé: Deus está à sua procura. Não tenha medo, Deus está à sua procura. Talvez você ficou com medo, né? Acerto de contas, né? Aleluia. Veja bem, Deus, Ele está à nossa procura. A Bíblia nos conta uma história de um jovem que se chamava Jeremias. E Jeremias, a Bíblia nos conta que ele foi escolhido por Deus antes de chegar no ventre de sua mãe. Jeremias capítulo 1, no versículo 4, se a projeção conseguir nos ajudar aqui, nos conta que Deus, quando Jeremias ainda jovem, Deus, Ele falou com ele. Veja bem, temos jovens aqui nesta noite? Deus está à sua procura. Deus vai levantar aqui nesta noite jovens como Jeremias foi levantado pelo Senhor. Jovens que estão prontos e dispostos a fazer aquilo que o Senhor tem para fazer através da sua vida nesta geração, nesta nação, com um propósito. E esse propósito é fazer com que o inferno seja saqueado, porque a presença de Deus vai fazer a diferença na vida dos nossos jovens. Já tem feito e continuará fazendo em o nome de Jesus. E este jovem chamado Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, e o separei e o designei profeta às nações. Jeremias, tendo ouvido a voz do Senhor falar com ele diretamente, teve medo e disse: Senhor meu soberano, eu sou ainda jovem, eu não sei falar. Não é? Muitas vezes não é assim que acontece. Você ainda sendo jovem, e Deus começa a falar contigo, o Espírito Santo começa a dizer em seu coração aquilo que Ele quer fazer através da sua vida, e muitas vezes você fala: eu ainda sou muito jovem, eu ainda sou uma criança na fé, eu ainda estou aprendendo, eu ainda não estou pronto para fazer aquilo que eu estou, sendo instruído para fazer. Eu me lembro que, quando ainda jovem, na minha mocidade, eu fui um profeta dentro da minha casa. E dentro da minha casa ainda não havia sido convertido a maioria dos meus irmãos, a minha mãe não era. E ali, quando o Senhor me chamou com um propósito, o propósito que Deus colocou em meu coração de imediato, era que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós começamos a ser profeta dentro da nossa própria casa. O caso de Jeremias foi um pouco maior o desafio que Deus colocou para ele. Jeremias, ele não foi levantado para ser o profeta da sua casa, mas Jeremias foi levantado para ser o profeta de uma geração, de uma nação, de um povo que estava vivendo um momento de destruição, de infidelidade e de desobediência. Jeremias, ele foi criado em Jerusalém, e naquela cidade, naquele momento, estava aquele reino dividido entre dois povos, o povo do norte e o povo do sul. Israel estava no norte e Judá estava no sul. E aquele povo estava andando em desobediência com aquilo que o Senhor tinha designado para aquele povo. Viviam vidas desregradas, mas chegava o dia de culto, chegava o dia de cultuar, e estavam todos eles no templo para servir ali o seu culto ao Senhor. Mas a sua vida estava distante da presença de Deus. Eu quero dizer que o Senhor, Ele jamais deixará com que nós se percamos fora da presença dEle. Não importa quanto passa o tempo, não importa quanto tempo ficamos distante, não importa quanto tempo ficamos na nossa ilusão da nossa mente, mas quando Deus, Ele chama um povo e Ele tem um propósito, Ele cumpre com a sua palavra. E Jeremias diz: Senhor, porém, não diga que sou muito jovem. O Senhor disse a Jeremias:
a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. No versículo 8, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E quando você é levantado como um profeta para falar a verdade e levar a salvação, a esperança a alguém, os desafios vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm. Quando você chega na sua escola, no ambiente em que você está no seu trabalho, você começa a falar de Jesus, você começa a apresentar para Ele algo que pode mudar aquela história, daquela vida, daquela família, as lutas começam a aparecer. Muitas vezes a primeira coisa que aparece é o medo. Medo do que as pessoas vão dizer se eu falar a verdade. Nós estamos vivendo num mundo corrompido, não muito diferente da época a qual nossos antepassados viveram. Se nós olharmos aí fora, nós vamos ver que o mundo está vivendo debaixo de prostituição, de mentiras, de engano, famílias se destruindo, coisas horríveis têm acontecido e muitas vezes nós olhamos tudo isso e se conformamos com o mundo na maneira que ele está. Nós saímos, nós entramos, nós chegamos, levantamos, dormimos e está tudo bem. O Espírito Santo do Senhor, Ele habita em nós. E o Senhor quer que nós sejamos profeta neste tempo, nesta nação. Deus nos chamou de longe, nos trouxe até neste lugar, para fazer com que um povo que anda distante da presença dEle, volte para o amor, volte para a presença do Pai, para que eles possam viver todas as promessas que Deus um dia fez para os seus antepassados. Talvez você não entenda muito agora, mas o Espírito Santo vai começar a esclarecer um pouco mais na sua mente o propósito que o Senhor tem a respeito de cada um de nós. E aconteceu que Jeremias foi levantado por Deus, ainda jovem, e ele começou a falar. O Senhor começou a colocar palavras em sua boca e ele começou a profetizar. Talvez na sua juventude as pessoas não deram muito crédito, porque é muito mais fácil, quando nós estamos no engano, dar mais crédito por uma mentira do que nós acreditarmos numa verdade. Você já chegou por uma pessoa que é alcoólatra e falar para ela que ela é uma alcoólatra? Ela nunca vai reconhecer que ela é uma alcoólatra. Ela vai simplesmente dizer que bebe socialmente e que às vezes exagerou um pouco na dose. Uma pessoa que fuma nunca vai dizer que ela é dependente do fumo. Talvez ela vai dizer para você que só fuma socialmente quando está ali para relaxar. Cada um dá uma desculpa para as suas próprias deficiências, para os seus próprios erros, para os seus próprios pecados. Hoje, para você pecar, você não precisa estar lá fora da cidade. Hoje, basta você estar dentro da sua casa, o pecado está lá. O pecado está disponível em todos os lugares. Não há aonde quer que nós estejamos que o pecado não esteja. Nós não estamos dispostos a viver isso, mas nós estamos guardados pelo Senhor, mediante um mundo que está totalmente corrompido. Jeremias, ele estava preocupado porque ele amava a cidade onde ele nascia. Ele amava aquele lugar. Ele tinha uma família que já serviam e buscavam e faziam a vontade de Deus. Tinham conhecimento da palavra. Naquele momento, naquela época, tanto os pequenos quanto os grandes, todos estavam corrompidos perante a presença do Senhor. E Deus chamou aquele menino para despertar aquela nação com a palavra que Deus falava através da vida daquele pequeno profeta. Mas não adiantou de nada, porque no livro de Jeremias, no capítulo 2, no versículo 30, dizia assim: de nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitaram a correção, e a sua espada tem destruído os seus profetas como um leão devorador. Os profetas que também viviam naquela época no engano, profetizavam no templo, dizendo que estava tudo bem, estamos no templo do Senhor, vamos trazer os nossos sacrifícios, nossos holocaustos, e Deus irá receber.
não é? Estavam acostumados a viver o pecado já não mais fazia acusações nas suas mentes, já havia dominado as suas vidas, e todo mundo já estava acostumado com aquilo, mas eles acenderam a ira do Senhor. A infidelidade do povo de Israel, ela foi o que fez com que Jerusalém fosse destruída. Quantas vezes nós olhamos para aquilo que Deus quer fazer, e através de uma atitude apenas, nós conseguimos destruir tudo aquilo que foi construído com tanto tempo, com tanto sacrifício. Quantas vezes você tem ali uma pessoa que você está cuidando, discipulando, você está amando, orientando, e quando vem talvez uma palavra sobre o coração daquela pessoa, foi o suficiente para levá-la para um lugar tão distante do propósito que Deus tinha para ela. E muitas vezes a gente se acostumando com isso, aí assim, as pessoas chegam, as pessoas vão, as pessoas vai, e está tudo certo, estão vindo outras pessoas. Mas Deus está à procura de profetas, homens e mulheres, que tenham a sensibilidade do seu coração, de que nenhuma daquelas a qual o Senhor trouxe será perdida. Nós iremos lutar, igreja, a catedral irá lutar, por cada vida, por cada alma que adentrar neste lugar, serão amadas, serão cuidadas, serão protegidas, serão orientadas pela palavra, para que o mundo lá fora não venha destruir o propósito que Deus tem para a sua vida. Nós estamos aqui dizendo para vocês que vocês não estão só, vocês não estão sozinhos. Existe neste lugar, nesta nação, homens e mulheres, jovens, senhores, senhoras, profetas que Deus tem levantado, que estão cuidando, que estão impactando esta geração pela palavra do Senhor. E grandes milagres Deus tem feito, maravilhas têm acontecido, e Deus continuará a fazer, porque é através da sua palavra, Ele zela pela sua palavra, e tudo acontece pela palavra. Aconteceu que naquele ambiente a qual Jeremias estava, ele não cessou de falar, ainda que naquele lugar não havia um justo sequer, ele continuou a profetizar naquela nação. Deus não havia desistido de nenhum deles, mesmo sabendo que não havia um que pudesse ali ser justificado. E quando chega no capítulo de número 4, no versículo de número 22, o Senhor diz assim: o meu povo é tolo, eles não me conhecem, são crianças insensatas que não compreendem, são hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. O mal ele já está nesta geração, o mal já está neste mundo, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus ele veio para trazer vida e veio para trazer com abundância, ele veio para destruir as obras do mal. E muitas vezes nós falhamos por falta de relacionamento com Deus, por falta de obediência com Deus, por falta de sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E então o Senhor desafiou Jeremias no capítulo de número 5, no versículo de número 1, ele disse assim: olha, percorra as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e busque a verdade. Se houver alguém, eu perdoarei a cidade. Se houver sequer um justo, eu irei perdoar toda Jerusalém pelos seus pecados cometidos. E Jeremias saiu pelas ruas, entre todos os cantos daquela cidade. E então no versículo 3 ele diz: Senhor, mas não é fidelidade que os teus olhos procuram? Muitas pessoas estavam preocupadas com a fidelidade, mas os seus corações estavam na perversidade. Muitas pessoas têm sido fiéis em uma
situação específica na vida, mas tem sido desobediente em outras na sua vida. Fidelidade não justifica a obediência. Fidelidade não justifica a sua conduta para com o Senhor e para com a presença do Senhor na sua vida. Podemos enganar gerações, podemos enganar a todos, mas ao Senhor nós não podemos enganar. E então Jeremias dizendo: Senhor, tu os oferiste, mas eles não sentiram. Tu o deixastes esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais do que a rocha e recusaram a se arrepender-se. Versículo 4. Pensei, eles são apenas pobres e ignorantes. Olha, não conhece o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. E aí então Jeremias, ele teve ali uma ideia: olha, vou procurar aqui os nobres, né? Vou procurar os influentes, vou procurar os poderosos, vou procurar talvez, né, aquelas pessoas que têm mais influência e conhecimento. Certamente eu encontrarei alguém que seja justo, para que o Senhor possa perdoar toda esta cidade. Se eu encontrar somente um, será o suficiente para que Deus se arrependa daquilo que Ele planejou a fazer com aquela nação. Uma nação escolhida, uma nação eleita, uma nação a qual Deus prometeu abençoar desde os seus antepassados. E no versículo 5, Jeremias disse: irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor, as exigências de Deus, porém todos eles também quebraram o jugo e romperam as suas amarras. Não se ouve naquele lugar um justo sequer, para que a ira de Deus pudesse ser esquecida e aquela cidade não ser destruída. Quando o Senhor falou que queria que o povo chegasse à obediência, no capítulo de número 7, nós vamos encontrar no versículo de número 23, versículo 22 e 23, dizendo assim: quando eu tirei do Egito os seus antepassados, eu nada lhes falei e nada os ordenei quanto a holocaustos ou sacrifícios. Versículo 23, eu dei-lhes entretanto esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem com vocês. Entenda que Deus, Ele não precisa de muita coisa para fazer com que as coisas andem bem. Quantas vezes você olha para um lado e olha para outro, tudo está dando errado. As portas parecem que nunca se abrem, as coisas parecem que nunca se estabelecem, a paz parece que ela nunca chega. Você caminha e muitas vezes não consegue alcançar aquilo que Deus colocou na sua mente. O seu coração muitas vezes está distante do propósito que Deus colocou e predestinou a seu respeito. Não deixamos com que a nossa fé ela venha se esfriar, ela venha se distanciar do propósito que Deus nos chamou para viver na presença do Senhor. Você em Deus tem um potencial muito grande. Você tem o poder, você tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Você tem o poder da decisão de mudar a história da sua casa, da sua família, da sua geração. Você é o profeta que Deus levantou para esta geração. Começa a profetizar dentro da sua casa: os meus filhos serão uma bênção, a minha família serão conhecida como bendita do Senhor. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você vai ser conhecido por aquele que Deus chamou e escolheu com um propósito de fazer a diferença. Sobre a sua vida existe uma autoridade de mudar a história. Existe um poder de cura e transformação dentro das nossas vidas. Deus nos chamou como profeta, mas colocou dentro de nós a presença do Espírito Santo.
Não é necessário você ficar preso a coisas que não vai te levar a lugares mais altos, lugares mais distantes do pecado. Não adianta. O pecado, ele já foi apagado das nossas vidas através do sangue de Jesus Cristo. Nós não podemos viver debaixo de jugo. Nós não podemos viver debaixo de maldição. O meu pai, ele foi um alcoólatra. Eu não sou um alcoólatra. O meu pai, ele usou drogas na sua juventude. Perdeu muitas oportunidades. Eu nunca usei droga. A minha mãe, ela fumava. A minha mãe, ela fazia as suas promessas para os seus santos. Me obrigava a ir à igreja, mas nunca tinha ido e nem pisado em uma igreja. Mas quando eu pisei, porque minha mãe mandou eu estar ali, o Espírito Santo de Deus, ele começou a fazer a obra. Existem aqueles que Deus os chamou antes do ventre da sua mãe. Existem aqueles outros que Deus escolheu dentro do ventre da sua mãe. E existem aqueles que estavam no meio do caminho e Deus os chamou, Deus escolheu. Sabe por quê? Porque o Senhor nos fala que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Você é os escolhidos do Senhor. Você é o povo que Deus escolheu com o propósito de ser transformado e restaurado pela sua presença. Ah, pastor, mas eu não consigo enxergar. Pastor, as coisas não andam. Quanto mais eu falo de Jesus, parece que mais demônios se manifesta no ambiente onde eu estou. É briga, é discussão, é uma frieza. Aonde está a presença do Espírito Santo? Aonde estão os frutos do Espírito Santo? Nós precisamos lutar contra a nossa carne. O problema não está nas pessoas, o problema está dentro de nós. Quando eu deixei o Espírito Santo falar no meu coração e eu cheguei dentro de casa, falei: a partir de hoje, o diabo não vai mais bagunçar aqui dentro. Quem vai reinar aqui é a presença do Senhor. E eu comecei a colocar a fé em ação. Não adianta você começar a falar com as paredes, porque as paredes ela não têm ouvido. Não adianta lutarmos contra carne e sangue, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta ela é espiritual, e vai ser no espiritual que nós vamos vencer. Nós estamos na Jerusalém do Senhor, na Nova Jerusalém. E na Nova Jerusalém existe algo diferente. Na Nova Jerusalém, restaurada pelo renovo do Senhor, existe a presença do Espírito Santo. Aqui nós temos um lugar onde nós vamos ter as nossas batalhas espirituais. Todos nós somos guardados pelo Senhor. Eu não sei se vocês sabem, mas para cada um de nós, existe anjos que estão ao nosso serviço. É verdade. Existem anjos que estão ao nosso serviço. Serviço, ele está servindo a você, a mandado do Senhor. Em Hebreus 1,14 diz: o que são anjos? Eles são espíritos ministradores, que foram enviados para servir todos aqueles que hão de herdar a salvação. Ele só pode servir aqueles que estão no plano da salvação. Ele só pode servir aqueles que estão servindo e caminhando para a salvação. Não adianta ler o Salmo 91 se você não está dentro desse projeto, desse propósito de Deus para a sua vida. Você pode andar com a Bíblia, ler o Salmo 91 que não vai acontecer nada. Mas se você estiver andando no propósito de Deus, estarão anjos ali para te servir, para te guardar e para te dar livramento. Os anjos estão te servindo, mas quem te usa é o Espírito Santo. Os anjos estão te assistindo e o Espírito Santo está habitando dentro de você. Você é tão importante que o Espírito Santo ele não foi predestinado a morar na vida dos anjos, que são seres celestiais. Mas o Espírito Santo ele foi enviado para que ele possa habitar dentro de nós, que somos o templo da morada de Deus. Nós somos a Jerusalém do Senhor. E se nós deixarmos com que as coisas lá de fora entrem em nós, nós vamos perder tudo aquilo que o Senhor prometeu que Ele iria fazer a nosso respeito. Eu quero te encorajar para que você não venha desistir no meio do caminho. Não esfrie a sua fé porque você foi traído.
Não esfrie a sua fé porque você foi, talvez, humilhado, abandonado, amaldiçoado, talvez até pelos seus próprios familiares, dizendo que você não iria chegar em lugar nenhum. Eu quero te dizer que a presença de Deus, ela muda toda a história. Ela começa a transformar as maldições em bênção. Uma vez eu ouvi de um familiar, ainda jovem, dizendo que todos nós, da minha casa, os meus irmãos, seríamos abandonados neste mundo, pelo histórico de qual meu pai vivia dentro do alcoolismo. Uma pessoa que vive na dependência do vício, ela não tem autoridade sobre as pessoas. Para que nós tenhamos autoridade, nós precisamos ter uma história. E essa história tem que ter Deus. Se você tiver Deus na sua história, você tem autoridade para dizer que Deus, Ele cura. Deus, Ele liberta. Ele restaura. Ele transforma. Ele constrói novas famílias. Ele faz novas famílias. Ele cuida. Ele cura as enfermidades. Ele é Deus, Ele faz todas as coisas. Não fique da maneira que você está. Comece a sonhar coisas grandes de Deus para a sua vida. Deus, Ele não se esqueceu de você. Ele tem muitas coisas para realizar em seu favor. E uma delas está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 28, 9 e 10. Esta é a promessa que o Senhor fez para os nossos antepassados e continua sendo para nós nos dias de hoje. Desde os nossos patriarcas. A palavra do Senhor nos diz: o Senhor os estabelecerá como seu povo santo, conforme jurou a vocês, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Não é medo mas eles reconhecerão, eles terão temor de que aquele que habita na sua vida é poderoso. Porque tem coisas que só Deus pode fazer. Tem milagres que só Deus pode fazer. Porque se fosse feito por mão de homens, não seria milagre. Seria bondade, talvez misericórdia. Mas quando o milagre acontece e vem pelas mãos de Deus, nós sabemos de onde ele veio. E toda honra e toda glória seja sempre dado ao nosso Senhor. Jeremias no capítulo 16, 17 diz: os meus olhos veem todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim, e nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Os olhos do Senhor, Ele está em todos os lugares. Quando você dorme, os olhos do Senhor estão vendo você. Ele sabe como é que está o seu coração, as suas noites de oração, talvez sem dormir, angustiado, preocupado. Todas as suas preocupações, todas as suas angústias, elas são levadas a Deus por gemidos inexprimíveis. Você não está sozinho neste tempo, você não está sozinho nesta nação. O povo de Judá, ele se rebeliou contra Deus, chegou a conta para eles. Eles tiveram que ser presos, eles tiveram que ficar cativos 70 anos, debaixo do povo da Babilônia. Sofreram a consequência dos seus pecados, porque se recusaram a deixar aquilo que era mal. Não se acostume com o pecado, não se acostume com aquilo que te prende. Seja livre, seja liberto, toma uma posição diante do Senhor. Aquilo que era mal, deixa de fazer e não faça mais. Começa a buscar no Senhor a sua libertação, porque Deus, Ele tem coisas grandes para fazer. Todo aquele povo foi destruído, foram deportados e foram servir o rei da Babilônia. Deus, Ele não quer que você sofra a consequência do pecado. Ele está aqui para trazer a vitória para a sua vida. Deus, Ele não quer que você se acostume, porque os olhos dele estão em todos os lugares. Não adianta escondermos coisas secretas, porque Deus, Ele vê tudo. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe tudo sobre o nosso respeito. O nosso Deus, Ele não expõe ninguém. O nosso Deus, Ele não expõe ninguém. Eu lembro na minha juventude, ia para o culto. Quando chegava no culto, tinha alguns profetas que
eles já vinham preparados para expor o pecado das pessoas. E apontava, fulano, ciclano, beltrano, estão em pecados, e falava até o nome do pecado, e ainda fazia a pessoa ir lá na frente, dizer que era ela que estava naquele pecado. Vivi esses dias, sem misericórdia nenhuma. Talvez naquele momento muitos tinham temor de pecar, não por causa do pecado, mas por causa da vergonha que ia ter perante as pessoas. Então, se a pessoa estava em pecado, ela não ia para o culto, ela esperava se sentir perdoada para poder estar no culto. Era mais ou menos assim. Vai para o monte? Não, hoje eu não estou podendo ir para o monte não, né? Porque se fosse para o monte, o negócio ia ficar estreito. Vivemos dias difíceis. Hoje as pessoas vão de qualquer jeito, chega no monte, é assaltado, irmã é estrupada, tantas coisas que nós ouvimos. E está dizendo que o diabo está solto. E Deus não está mais tendo efeito sobre a vida das pessoas, mas está buscando Deus. Como é que acontece isso? Não coloque o nome de Deus aonde Ele não deve ser colocado. Nós precisamos reconhecer aonde é que nós temos colocado a planta dos nossos pés. Não havia um justo sequer, desde os nobres até os mais humildes, todos estavam debaixo de desobediência. A diferença hoje é que as coisas são muito mais rápidas. Você pecou, se arrependeu, você está pronto para recomeçar. Mas não se acostume com o pecado, porque o pecado, ele é enganoso. O apóstolo Paulo em Coríntios, ele fala que a mente do povo estava cauterizada, não conseguia mais enxergar o que era pecado. O povo já estava acostumado com aquilo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está nos alertando que nós não ficaremos da maneira que nós estamos. Nós vamos viver algo maior na presença do Senhor. Deus, ele tem algo maior e melhor para as nossas vidas, e nós seremos profetas nessa nação, para libertar aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos. Nós iremos convidá-los para estar vindo à igreja, para dizer que na igreja, na casa, na presença do Senhor, a palavra de Deus, ela continua libertando, continua salvando e continua restaurando vidas. O salmista no número 34 dos Salmos, no versículo 15, ele diz assim: os olhos do Senhor, eles estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. Se você entrou aqui nesta noite com o seu coração gritando por socorro, o Senhor, ele está pronto para ouvir a sua voz. Ele está pronto para te responder, Ele está pronto para te levantar, Ele está pronto para segurar nas suas mãos e dizer para você que na frente Ele vai em o teu favor. Na frente Ele vai para abrir as portas e tirar toda a pedra de tropeço, para que você não fique para trás. No versículo 7 e 9 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e veja como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, os escolhidos, pois nada falta aos que o temem. Deus, Ele cuida, nada falta para aquele que confia no Senhor, nada falta, porque é a palavra de Deus que nos fala e que nos afirma. Ele cuida de nós. E quando chegou o dia a qual o Senhor tinha um plano para aquele povo que ficou 70 anos preso por causa da sua desobediência, Deus olhou para aquele povo exilado, deportado, humilhado, escravos. A misericórdia do Senhor chegou até eles, e o Senhor falou ao profeta Jeremias: escreva uma carta e leva até eles. E nesta carta, um texto muito conhecido, que nós tomamos posse sempre desta palavra, porque nós acreditamos no poder que há na palavra do Senhor. Nos diz lá no capítulo 29, no versículo de número 11, 13 e 14: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem
de todo o coração. Deus está procurando você aqui nesta noite. Vocês me procurarão e vocês me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. E então eu me deixarei ser encontrado por vocês. Você não vai dizer mais: Senhor, você não me vê. Senhor, você não me ouve. Senhor, aonde está? Porque o Senhor me abandonou, porque eu estou passando por tantas coisas. O Senhor diz que Ele vai deixar ser encontrado por você. Você chegou aqui nesta noite, neste lugar. A presença do Espírito Santo chegou aqui nesta noite, neste lugar, para deixar com que a presença de Deus fosse se encontrar com você, de uma maneira singular e especial. A presença do Senhor é o segredo para que nós venhamos vencer o mundo. O segredo está dentro do seu coração. O segredo está em você dar crédito e ouvir a voz do Espírito Santo. E para concluir essa mensagem, diz assim no livro de Romanos, no capítulo 15, 4 e 5. Entretanto, tudo o que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Todos nós sabemos que a nossa esperança é Jesus. Amém? Todos nós sabemos que a nossa esperança é Jesus. Que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus nos deu. Eu quero convidar que vocês possam todos estar em pé. Nós vamos fazer aqui essa oração de unidade. Milagres acontecem quando o nosso coração ele está aberto para receber o milagre. Eu me lembro que tantos milagres que eu necessitava do Senhor, desde jovem até os dias de hoje, todos eles, o Senhor nunca me desamparou. Deus ele sempre foi fiel à sua palavra. Deus ele nunca permitiu com que a luta fosse maior do que a promessa que ele tem. Não importa o tamanho da luta que você está enfrentando, você chegou aqui neste lugar nesta noite. Nós somos o corpo de Cristo e na unidade do corpo de Cristo nós iremos orar em o teu favor. Nós iremos interceder um pelos outros para que você possa conquistar, para que você seja encorajado, para que você possa alcançar, chegar aonde Deus quer que você esteja, dentro do plano e do propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. Para onde é que você quer chegar nesta noite? O que é que você tem dentro do seu coração? Se você ainda não tem sonhos, começa a sonhar. Se os seus sonhos foram enterrados, começa a trazer de volta aquilo que você um dia sonhou e desistiu no meio do caminho. Eu lembro que muitos anos atrás o meu sonho era tirar a drive license. E eu comecei a me preparar para aquilo. No meio do caminho a dificuldade veio e eu pensei, eu não vou conseguir chegar lá. As lutas são maiores muitas vezes do que a nossa própria força, o cansaço, o tempo, a língua. Eu não vou conseguir chegar lá. Mas o Espírito Santo, ele sempre me encorajava, não desista, não desista, não desista. Quando chegava no meu tempo de break, eu sentava ali em frente ao Leaf Lobby, ficava ali estudando naquela 1 hora de break, lendo livro, me preparando para aquilo. Quando chegou no dia de fazer a prova, eu passei. Passei de primeira, fui orgulhoso, passei de primeira. Mas quando eu fui confiante em fazer o teste do prático, que eu já sabia desde os meus 11 anos, que eu começava a mexer com carro, com meus 14 eu já dirigia, com meus 15 eu pegava a minha irmã caçula e saíamos escondidos no bairro, dando um rolezinho, sei com que... Não era convertido não, irmãos. Então veja, então desde aquela época eu já dirigia, já tinha prática, já conhecia o sistema, né? Já não deixava o carro morrer, né? Não tinha nem altura. No painel era só a cabeça, não via mais nada, né? E eu e minha irmã lá, com o somzinho ligado e todo feliz.
Íamos lá na rua do colégio, e passava lá, o pessoal, olha lá, com eles. Chegava à noite na escola, todo feliz. Ou seja, quando eu fiz 18 anos de idade, abriu a autoescola, eu estava na porta para fazer a minha carteira prática. Quando foi no Brasil, eu fiz, a primeira coisa que a pessoa falou para mim, custa tanto. Aí eu falei, nossa, mas aqui a matrícula está dizendo que é 300, está me cobrando 700? Ah não, mas é porque a carteira já vai chegar para você semana que vem. Eu falei, como assim? Eu vim fazer o teste. Não, aqui você não precisa fazer o teste, é só você pagar que você já recebe. Mas com 16 anos o Senhor falou comigo. E com 16 anos eu conhecia a verdade. E quando chegou no 18 eu já tinha conhecimento da verdade. Eu não podia fazer que nem o povo do meu passado fazia, porque eu já era uma nova criatura em Jesus. Eu falei, moça, eu vim aqui pagar para fazer a prova. E ela, se você quiser não tem problema. E ela cobrou o valor da prova, fiz a prova, passei e deu tudo certo. Mas quando chegou aqui na Inglaterra eu pensei, não, a prática para mim vai ser suave, eu só vou estudar para fazer a teórica. A teórica eu passei de primeira, sem ter muito o domínio do inglês. Quando chegou na prova prática, pensando que eu tinha arrasado, o instrutor chegou na hora, não precisa esperar o dia seguinte não, ele me deu o papel, eu falei assim, até a próxima. Aí eu peguei, eu passei, aí eu falei assim, abre o papel, aí tá lá, perdeu ponto aqui, perdeu ponto aqui, perdi tanto ponto, eu falei, meu Deus, eu fiquei tão decepcionado, porque eu coloquei a minha confiança em mim mesmo, mas não no Senhor. Quando eu cheguei em casa, falei para minha esposa, e aí, passou? Você passou, né? Porque ela tinha certeza que eu ia passar, eu também tinha. Eu falei, não amor, eu não passei. E o que deu mais raiva é que eu não consegui marcar para o dia seguinte. Não, eu vou marcar agora. E eu liguei para marcar, só tinha para depois de, acho que 3 semanas para frente. E eu esperei as 3 semanas, mas eu falei, agora eu vou me preparar, mas vou me preparar no Senhor em oração. Vou me preparar em consagração, vou me preparar em jejum, vou me preparar no Senhor, e o Senhor vai me dar vitória, porque eu preciso dessa bênção. E aí eu fiz, comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a buscar. No dia da prova até suava, ficava trêmulo, ficava assim duro no volante, atento. Quando chegou no fim do teste, irmãos, eu passei, né? Então veja, nada é impossível para Deus. Você é capaz de viver sonhos grandes. Deus vai te abençoar, Deus vai trazer salvação, Deus vai trazer cura, Deus vai trazer restauração, Deus vai realizar os seus sonhos, você vai ser referência, as pessoas vão ver que na sua vida existe um Deus sim, um Deus que vai ser honrado através de você, e Deus te levantou para isso, para fazer a diferença. Dê a mão para o seu irmão que está do seu lado e vamos começar a orar aqui nesta noite. Eu vou profetizar sobre a sua vida, a sua história não será mais igual. A partir desta noite, tudo aquilo que você fizer, aonde você colocar as suas mãos, você será abençoado e próspero pelo Senhor. Você não mais sofrerá nas mãos daquele que quer ver a sua destruição. Dentro de você existe um ser poderoso, a presença do Espírito Santo, ela está falando aqui nesta noite. Deus te chamou com um propósito, Ele está quebrando agora aqui maldições que foram lançadas sobre a sua vida, maldições dos seus antepassados, coisas que foram levantadas e preparadas e você tem sofrido consequências. Eu repreendo nesta noite na autoridade do nome de Jesus. Seja agora liberta, seja agora restaurada. Viva agora os milagres que Deus tem para a sua vida. Aquilo que não estava dando certo, a partir desta noite já deu certo. A partir desta noite já deu certo. Não, eu não sei se você está crendo nisso que eu estou dizendo. A partir desta noite já deu certo, porque agora você não está indo mais na sua força, você não está indo mais no seu conhecimento, você não está indo mais com a sua sabedoria humana, mas você está indo agora debaixo da autoridade da palavra do Senhor. Existem promessas de bênção a seu respeito, existem promessas de bênção a seu respeito, e você tem o direito de usufruir isso, porque você tem buscado, você tem acreditado, o seu coração está guardado no Senhor. O diabo não tem poder para te colocar na depressão. Depressão aqui nesta noite, você não tem espaço mais sobre essas vidas. Seja agora repreendido em nome de Jesus, em nome de Jesus. Drogas, você não tem mais aqui autoridade sobre essas vidas.
sejam libertos agora, liberto do vício, do cigarro, das drogas, da prostituição, da pornografia, das más influências, de pessoas que te levam para o pecado. Deus está aqui com você nesta noite. Você não vai dar mais ouvidos ao pecado. Você não vai andar mais com documentação falsa. Você não vai andar mais com identidade que não é a sua, porque você tem uma identidade. O seu nome está escrito no livro da vida. E se você ficar com uma outra identidade, naquele grande dia você não vai ser reconhecido, porque não vai estar registrado no cartório do céu. Você não precisa do mundo para prosperar. Você só precisa da obediência na palavra. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar o seu cativeiro. Você chegou neste lugar para receber cura, para receber salvação, libertação e transformação. O diabo não tem poder. Deus está agora visitando a sua casa, visitando o seu lar, visitando os seus familiares. Todos eles serão guardados pelo Senhor. Você e a sua casa irão servir ao Deus vivo. Deus entrará com a salvação. Deus restaurará tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi destruído. Não vai ser o pecado que vai destruir um casamento, não vai ser uma traição que vai destruir um sonho que Deus planejou a seu respeito, não vai ser a fraqueza que o diabo usou pessoas para destruir os seus sonhos. Deus está restaurando a sua vida aqui nesta noite. Deus está restaurando pessoas. Eu sinto o peso da glória de Deus. Eu sinto o peso da glória de Deus visitando o seu coração agora. Começa a ser cheio. Começa a receber o toque do Espírito Santo. Começa a receber agora o seu milagre. Começa a receber o batismo com o Espírito Santo. Os nossos jovens irão profetizar. Os nossos jovens serão usados. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Ele está aqui. Ele está aqui. Olha Ele aí, manifestando nos corações, manifestando na vida daquele que está com o coração aberto. Se você está com o coração aberto nesta noite, começa a receber de Deus. Começa a receber de Deus. Começa a receber Espírito Santo. Receba o Espírito. O renovo, o renovo, o renovo, o renovo, o renovo de Deus está chegando sobre a sua vida. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. A sua história está sendo transformada. A sua história está sendo transformada. Ela está sendo escrita. Ela está sendo escrita por Deus. Uma nova página. Uma nova página. Uma nova página Deus está escrevendo na sua história. Todo sofrimento, toda dor, em o nome de Jesus. Um tempo de refrigério. Um tempo de refrigério está chegando na sua vida aqui nesta noite. Rababashorekanda radababastorikanda nabastorekanabas. É possível. Rekanda radababastorikanda rabashorekaya. É possível. Raichokanda rabastorekanda nabasia. Rekanda rababasuriando rababashorekambia. Eu vou chamar aqui algumas pessoas no altar. Deus tem algo para entregar sobre essas pessoas. Deus não vai permitir com que você saia aqui desta noite sem receber aquilo que Ele planejou a seu respeito. Jovem chapéu preto, vem cá. Tem uma jovem aqui, ali atrás, aquela de azul. Vem cá, filha. Vem cá você de azul. Deus está movendo aqui coisas grandes. Deus está fazendo acontecer. O jugo vai ser quebrado. É na presença, é no altar que o milagre acontece. Aqui é Jerusalém, o lugar onde Deus vai manifestar o seu poder. A sua história não ficará mais da maneira que ela está. Ela não vai ficar mais assim. Deus está mudando, Ele está transformando. Ele está fazendo o milagre acontecer. Eu vi aqui atrás uma jovem. Eu quero chamar ela aqui. Vem cá, jovem. Vem cá, jovem. Você de branco aqui, jovem, vem cá. Vem cá, jovem. Você branco, vem cá. Alguém acompanha, jovem?
Vem cá. Vamos orar pela família dessa jovem. Através dela. Vem cá. Isso, vem cá, filha. Vem cá, isso. Vem cá. Fica aqui, ó. Vem cá. Vem cá, o Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele não vai deixar com que ninguém se perca. Ele não vai deixar. Vem mais perto, filha, vem pra cá, mais pertinho aqui, ó. Isso, todo mundo junto. Vem cá, jovem. Dá pra ficar todo mundo juntinho aqui, ó. Isso. Todo mundo juntinho. Vem. Alguém pode abraçar esse jovem aqui, por favor? Isso. Abraça ele aqui, ó. As frustrações do passado, elas não vão destruir aquilo que Deus planejou para o seu futuro. Deus, Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que está dentro de você. Ele conhece a sua essência, Ele te conhece de dentro para fora. Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua angústia, Ele sabe da situação que você passou. E Ele diz que você não está sozinho. Quando você entrou aqui nesta noite, você entrou sem perspectiva, sem fé, sem esperança, sem saber o que vai ser amanhã de você. Porque uma notícia chegou, mas eu quero dizer que as boas novas também chegou. Deus está trabalhando em teu favor. Ele não vai deixar com que as coisas fiquem da maneira que elas estão. O milagre de Deus está sendo colocado nas suas mãos, meu jovem. Deus está colocando sobre você. Ele está trazendo uma libertação sobre a sua vida. Você não chegou aqui nessa nação para perder. Você não chegou aqui para perder. Você não vai voltar frustrado, destruído por conta daquilo que aconteceu. Deus, Ele está renovando as suas forças. Deus, Ele está colocando um novo ânimo. Deus, Ele está limpando agora. Ele está trazendo uma nova chance, uma oportunidade sobre a sua vida. A sua história foi transformada pelo Senhor. Em o nome de Jesus, você vai testemunhar. Você vai testemunhar. Porque aquilo que Deus está fazendo, só Ele pode fazer. Ninguém mais vai poder, só Ele pode fazer. E Ele já está fazendo em seu favor. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por essa jovem. Senhor, o Teu Espírito Santo habita nessa vida, Pai. O Senhor falou no meu coração que existia uma presença que cercava sobre esta vida, que o Senhor guardava ela, onde ela andava, a alegria do Teu Espírito Santo se manifestava. Meu Pai, que através dessa jovem, Senhor, a presença do Senhor possa alcançar pessoas, ó Deus, possa alcançar milagres através da sua vida, que o Teu Espírito Santo nela, Senhor, possa realizar milagres, porque aquilo que o Senhor fará é sobrenatural. Aquilo que o Senhor fará não são coisas que o homem faz ou eu possa fazer, mas é o Teu Espírito Santo que estará nela. É uma promessa sobre a sua vida. O mundo diz que não, o mundo diz que não, mas a Tua palavra diz que o Senhor a chamou. O Senhor a chamou dentro do ventre, o Senhor a colocou. Através dela, o milagre está acontecendo dentro da família. O Senhor está quebrando a vida daqueles que tentaram se levantar. O Senhor está restaurando famílias. Através dela, o Senhor perdoou muitos pecados. Através dela, o Senhor perdoou muitos pecados. O Senhor irá agora visitar a cada um das suas gerações passadas. Meu Pai amado, agora o Teu Espírito Santo vai quebrar toda a rebeldia em corações que estão endurecidos, corações que estão distantes da Tua presença. O Senhor chamou toda aquela geração para ser uma geração forte. Mas aquela geração olhou para trás. Aquela geração deixou com que o pecado vencesse as suas forças. Mas através dessa jovem, a Tua presença vai restaurar. A Tua presença vai restaurar. Do menor ao maior, do mais simples ao nobre daquela geração. O Espírito do Senhor está visitando agora o pai, a mãe, os avós, os tios, os primos, os irmãos na babachorrecantanácia. Demônios que estão cercando, eles serão agora batendo em retirada, porque o Senhor autoriza com que os seus anjos agora estejam a serviço da glória do Senhor naquela família, porque aqui nesta noite estará esta jovem cheia da presença do Teu Espírito Santo. Aquilo que a carne e o homem não vê, o Teu Espírito contempla nela algo puro, algo sincero, algo de muito valor que foi gerado por Ti.
em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Oh, xarabababasorecandarababassorecandabácia, rai xerecandabácia. Senhor, sobre esta jovem, Pai, Ele vai fazer, Ele abre caminho, basta somente crer. Deus vai mover, Deus vai mover, com toda a fé, juntos iremos ver. Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele abre caminhos, basta somente crer. Deus vai mover, Deus vai mover, com toda a fé, juntos iremos ver. Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele abre caminhos, basta somente crer. Deus vai mover. Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Tudo é possível. amém? E para encerrar, não posso deixar de fazer um convite. Se alguma das pessoas que estão aqui presentes, eu sei que não temos muitos visitantes, mas aqueles que já vieram outras vezes, mas ainda não tiveram a oportunidade de sentir essa liberdade, não oportunidade, mas não tiveram a sensibilidade de ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus falou nesta noite, e gostaria de aceitar Jesus, levante a sua mão, que nós vamos orar pela sua vida, para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer. Se tiver alguém, dá para acender as luzes, por favor, eu não estou conseguindo enxergar, mas se tiver alguém do seu lado e gostaria de aceitar Jesus, entregar a sua vida a Jesus, levante assim a sua mão e nós vamos orar em seu favor. Tem alguém que não é cristão e está aqui no meio de nós? Acredito que não, né? Amém. Que o Senhor Jesus possa vos abençoar ricamente, e eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus, amém?